Olá, minhas queridas, espero que vocês estejam sendo abençoadas com essa série Mulher Essencial. E eu quero falar hoje sobre a receita secreta. O que será que a palavra tem para nos ensinar? Vamos refletir juntas? Leia comigo, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 5 até o 8. Diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivas. Então, veja, esse texto nos traz uma receita para sermos produtivas e operantes. E eu sei que você, assim como eu, mulher moderna, nós gostamos muito de sermos produtivas, é ou não é? Quando o dia rende, quando você consegue fazer tudo ali que estava planejado, ou pelo menos a maioria das coisas que estava planejado, você se sente bem, você conseguiu dar conta, né? Você conseguiu fazer, produzir. Nós nos sentimos muito satisfeitas, né? Quando nós conseguimos produzir bastante. E esse texto nos dá uma receita para sermos operantes e produtivas no reino de Deus. E tem um passo a passo. Então nós podemos comparar esse versículo com uma receita de bolo. Uma receita de bolo tem ingredientes e tem o modo de fazer. Então muitas vezes você tem ali todos os ingredientes para fazer uma receita. E se na pressa ou na falta de atenção você decide fazer do seu jeito e não seguir a receita, vai dar ruim, não vai dar certo. Por quê? Algumas receitas trazem muitas dicas, né, no modo de fazer. Como, por exemplo, quando você tem que fazer um bolo e misturar primeiro os elementos sólidos e depois os líquidos separadamente. E aí sim, depois que eles estão misturadinhos, você junta para dar continuidade ao bolo. Se você mistura o sólido com o líquido, vai empelotar, não vai dar certo, e aí o seu bolo vai ficar ruim, porque você não seguiu o modo de fazer da receita. E se você também tem todos os ingredientes, né, e não segue isso, não vai dar certo. Temperatura, tem uma série de fatores, temperatura do forno, né, para dar certo. Então, assim, eu quero ler com vocês novamente, agora prestando atenção na sequência desses ingredientes. Vamos ler novamente lá, 2 Pedro. Ele diz assim: você tem que acrescentar a sua fé, virtude. Depois, a virtude, você vai acrescentar o conhecimento. Depois, ao conhecimento, você vai acrescentar o domínio próprio. E aí, ao domínio próprio, você acrescenta perseverança. A perseverança, você acrescenta a piedade. Depois, você acrescenta a piedade, fraternidade. Depois, você acrescenta a fraternidade, o amor. Quando eu li esse texto, né, imaginando essa receita, na hora eu fiquei encucada com o fato de que o amor é o último dos ingredientes. E na palavra de Deus, nada é por acaso. Não existe, assim, um texto aleatório que está ali sem querer, não. Na palavra, tudo fala e o Senhor quer falar com a gente em cada vírgula. A sequência das coisas aponta para uma verdade também. Em Romanos 15:4 diz: Pois tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E tudo é tudo. Então é a sequência, quando você para estudar o significado das coisas, quem escreveu, o contexto histórico, tudo pode nos comunicar algo muito importante. Então, tudo fala. Então, preste atenção. Fiquei perguntando para o Senhor sobre a razão, né? Que o amor era o último dos ingredientes, porque eu acho o amor algo muito importante. E na minha cabeça, se é algo muito importante, deveria vir primeiro. Mas eu estava lá, perguntando para o Senhor por que o amor vem por último, enquanto eu estava na minha cozinha. E ele me disse: o amor vem por último porque ele é a cobertura. E eu falei: uau, é verdade. A cobertura de um bolo é algo que abrilhanta, é algo que o torna atrativo. E tem um texto que o Senhor me lembrou que respalda isso. É um texto que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 2, diz assim: Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então, o primeiro ensino que eu queria trazer para você: sem amor, você pode fazer muita coisa. Sem amor, você pode ter muitas coisas, né? Construir muitas coisas. Mas sem amor, esse texto diz que nós nada seremos. Ele fala da nossa essência. A nossa série fala disso, né? Mulheres essenciais. Então, você pode construir muitas coisas sem amor. Você pode fazer muitas coisas sem ter amor. Pode confessar aí, você já deve ter feito algumas coisas no automático, sem amor, sem demonstrar amor naquilo. Mas essa palavra diz, lá de 1 Coríntios, sem amor eu nada serei. Isso é muito importante. Um outro texto que eu queria ler contigo, João 13:35 diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, minha querida, se o amor está dentro de você apenas, isso é válido, porque o Senhor, ele vê a intenção do nosso coração. Mas assim como uma cobertura de bolo,
ela é vista e ela torna aquilo atrativo, ela comunica algo, né? Ela dá sede, ela dá vontade de comer nas pessoas, ela instiga a fome. Da mesma forma, esse texto está dizendo que as pessoas vão saber que nós somos discípulas se nós demonstrarmos amor. Ou seja, se o amor não somente estiver dentro, mas se ele for visto. Então, assim, se você tem colocado amor aí no recheio do seu bolo, isso é muito válido, isso é muito atrativo, isso é muito bom. O seu bolo é saboroso, mas as pessoas só vão ver, de fato, se você demonstrar, ou seja, o último ingrediente é o amor, porque ele precisa estar por cima, ele precisa ser visto. E isso também não é uma missão muito fácil de se colocar em prática. É uma das missões mais difíceis da nossa vida, é colocar em prática, principalmente quando a gente precisa demonstrar amor numa situação em que aquela pessoa não merece ou que nós julgamos que não é bom que a gente faça, que a gente tem que ficar, né, na defensiva. Como eu disse anteriormente, quantos argumentos nós temos para nos defender, para nos justificar as nossas faltas. Mas eu quero te encorajar, minha querida, seja essa mulher essencial que transmite a essência de Jesus, mesmo a quem não merecer, mesmo a quem não fez a mesma coisa contigo. A palavra de Deus diz que nós devemos, né, pagar o mal com o bem. Você tem a essência de Jesus, você quer ser reconhecida como a discípula de Jesus, então o amor precisa ser visto na forma como você trata as pessoas próximas a você, na forma como você trata aquelas pessoas que não podem te recompensar. Nisso você será reconhecida como discípula de Jesus. Então deixa esse amor ser visto. Esse amor vem por último, porque ele precisa ser visto. Que o Senhor nos ajude nessa missão tão difícil.